Continuidade ao nosso workshop de geometria diferencial. A gente vai ver agora a palestra do professor José Vilhena. Ele é do grupo de geometria aqui do departamento de matemática, da faculdade de matemática, né? Aqui é faculdade de matemática, para quem não sabe. Eu sou um que não sabia. Então, é, o, o Vilhena está sempre com a gente, sempre apoiando bastante os nossos trabalhos. Essa palestra dele aí, ele sempre procura colaborar com o grupo. Assim, agradeço muito por isso. Ele vai falar aqui de exemplos de superfícies mínimas de gênero 1, com dois fins catenoides e um fim Nepper. Né? E quem fizer as melhores perguntas no final vai ganhar aqui como brinde, né? A superfície que ele deve usar para alguma coisa, né? Tem essa outra aqui também que já está toda detonada. Mas é isso. Tá bom. Valeu. Obrigado, professor Nazareno, pela calorosa apresentação. Eu agradeço ao convite da comissão organizadora para poder para vocês falar um pouco do que eu venho pensando nesses 2 últimos anos. Então, a primeira coisa, eu peço um pouco de paciência para os especialistas, que eu vou começar. Eu tenho pelo menos uns 2 slides bem básicos de geometria diferencial, que eu tenho alunos aqui da graduação, motivá-los que pudessem acompanhar. Bem, o título já foi dito. Vou falar de superfícies mínimas com 3 fins e vão ser 2 catenoides e um N. O que é uma superfície mínima? Né? Uma imersão isométrica, um R3, eu vou falar, estou em R3, aqui, um ambiente bem conhecido. Sempre tem coordenadas isotérmicas, então mínimas se a curvatura média é 0. E um colega nosso, professor, aqui já fez uma palestra explicando muito bem o que significa a palavra mínima. Aí, do ponto de vista só algébrico, H igual a 0, a média das curvaturas principais igual a 0, mas isso tem implicações geométricas também. Significa que localmente minimiza a área, né? E que separa o ambiente com tensão 0, né? O França falou. E dentro dessa classe gigante, quer dizer, esse assunto é de longa data, grande parte das palestras aqui mencionaram a palavra mínima, claro, hipersuperfície, variedade com dimensões maiores, aqui é uma superfície, variedade de dimensão 2. E dentro dessa classe tem umas muito especiais, que são as mergulhadas e as imersas. Eu me enquadro aqui, vou falar de imersão hoje, não tem mergulho. Superfícies imersas, quer dizer, terão alta intensidade. Tá bom? Então, aí tem a expressão, os coeficientes da primeira e segunda forma fundamental, você tem a expressão da curvatura gaussiana e curvatura média. Um exemplo, né, de superfície mínima, você tem o catenoide, você pega a catenária, faz, caso está no plano XZ, você faz uma rotação em torno do eixo, você tem catenoide, daí a expressão em coordenadas. E, bem, isso foi estudado por Euler em 1744, então é de longa data mesmo. E por Meunier também, em 1776. A figura é essa, então é uma superfície mínima, nesse caso é mergulhada, com 2 fins catenoide. Por que eu estou falando? Eu vou falar do catenoide da superfície mínima N-per, que eu pretendo falar de uma de gênero 1, com 3 fins, 2 catenoides e um N. Então vai aparecer a superfície com essa configuração de fins. Depois, calculando os coeficientes da primeira e segunda forma, você obtém que prova que a curvatura média é 0. E também aqui eu faço uma observação, que a curvatura total, que eu vou falar depois, é a integral da curvatura gaussiana sobre a superfície, fazendo essa conta da menos 4π. Em geral, com a teoria, a gente calcula de outra maneira, usando o analítico gráfico. Dá para fazer a conta aqui também.
Outra superfície classe é a superfície N. Com os fins N. A expressão é essa. A curvatura também é menos 4π. E essa superfície é interessante porque tem simetrias de retas e por rotação de 70 graus sobre retas e por reflexão de planos verticais, ortogonais. A curvatura também média zero e, portanto, curvatura gaussiana, que é o produto das curvaturas principais, negativa. E esse exemplo também serve para mostrar que é localmente que minimiza, né? Cada região. E aqui está o gráfico mostrando as simetrias. Olha, tem duas retas superfícies ortogonais. Portanto, se eu girar 180 e por planos ortogonais verticais. De modo que uma cor dessa bem, mas e tirando contra exemplos um pouco mais com topologia mais complexa, mais complicada, gênero zero, você precisa de alguma coisa conhecida, é a representação que data desse período, 1864, né? E aí, usando essa ferramenta, bem, acho que um primeiro exemplo importante, quando zero, tem uma superfície que é a superfície de Riemann. Vou mostrar o gráfico daqui a pouco. A superfície de Riemann, ela é mergulhada, né, fatiada por círculo, mas ela tem periódica. Né? Mas teve um bom a partir do avanço gigante, né, na década de 80 e 90. Não precisa apresentação, né, superfície Costa, mas eu gostaria de começar falando aqui do Changakstadt, que foi aí a técnica começou sendo, vamos dizer, aperfeiçoada para construir exemplo de gênero 1 e 2. E essa aqui é a superfície. Esse aqui é um toro imerso minimamente no R3, tirando um ponto. E esse ponto é um φ N. Observa a semelhança desse φ para a superfície. Mesmas simetrias. Changakstadt provaram também de gênero 2, a superfície. Eu tenho aqui a figura. Aqui. Essa primeira é o do Changakstadt e esse segundo exemplo também é Changakstadt. A técnica muda. Essa primeira você usa funções elípticas. A segunda você já traduz para o formalismo de referência. Essa superfície 3 já é feita. É cronológico, já é a professora provou número 3. Depois, avança. Olhar cronológico, depois tem, por exemplo, dois planar e um essa sim. Então, aí está aí. Assim, deixa eu. Avanços. Depois na EDI tem Costa Hoffman Mix, generalizaram
Olha, isso aqui é 20. 2 fins catenoide e um planar. Gosta? Deformações catenoide. Tá bom? Por que eu coloquei essa figura? Depois é importante que eu fazer um comentário que observa o comportamento. Eles mostram que no limite, quando você faz o gênero TD infinito, você tem uma interseção de duas superfícies, plano e catenoide. Certo? Faz o gênero tender para o infinito. Está no limite. Aí a ferramenta de Weierstrass. O que é a representação de Weierstrass? Primeiro, você tem que pegar uma superfície de Riemann, né, compacta, tira o número de pontos, define uma função aeromorfa na superfície compacta, ou seja, nos pontos que você depois você pega o quê? Uma função, uma diferencial no caso. E aí qual é a condição para você? Você precisa que toda vez que a G tem um polo de ordem K, a eta tem um polo de ordem 2. Porque na fórmula você pega a G. Contornar esse problema. A representação de Weierstrass, as funções, olha, que você pega φ1, φ2, φ3 são essas. E aí, gente, qual é a grande questão? É que quando você pega curvas fechadas na base da homologia da variedade, você tem que mostrar que a integral sobre essas funções está bem definida. Então, tem que dar... ela não está definida, então ela é fechada. Depois, você pega a métrica, né, para ser completa, você faz geodesicamente completa, você pega uma curva divergente, uma curva aqui, impacta lá, calcula o comprimento da infinita também. Então tem que ser completa. Ok? E tendo isso, como é que você obtém a superfície mínima regular nesse caso? Ah, outra coisa importante. A eta não pode ter zeros sobre a M, que é compacta menos 1. Senão tem singularidade aqui na métrica. Seria uma superfície ramificada. Então, a superfície mínima é obtida dessa maneira. Olha aqui, voltou a curvatura. Como é que é a curvatura total? É menos 4π vezes M. O que é M? É o grau da G, da aplicação. Essa G é a representação analítica da masterografia. Bem, então agora fez, olha, rapidamente, como é que se obtém o catenoide e a NP usando a representação de Weierstrass? Assim, olha, a G é Z nas duas pares de Weierstrass, mas a função a diferencial eta é diferente. Aqui é 2Z na NP e no catenoide é 1 sobre Z quadrado. Quem é a superfície de Riemann compacta? A esfera de Riemann. No NP você está tirando um ponto, tira o infinito, no catenoide tem que ter. Você põe naquela fórmula e consegue obter a parametrização. Tá bom? Bem, e quando não tem... Vamos passar para o gênero 1. Quando não tem condições de resolver o problema do período. Está aqui um exemplo. Eu fiz assim. Olha, superfície, a natureza não permite superfícies mínimas de qualquer maneira. Isso eu acho que ninguém entende muito bem por quê. Por exemplo, olha um projeto simples, já está feito, né, de mergulhar uma superfície, um toro tirando 2 pontos e fazendo uma tentativa de mergulho de um catenoide de gênero 1. Não existe, porque é enganoso. Olha. Essa é a visão frontal, não é a superfície de fato. Ela é simplesmente periódica. Você não consegue
numa curva fechada, resolver o problema do período. Isso foi provado por Shea em 1983. Dado famoso. Turno de assim. Então, isso aqui. Tá bom. Agora, esse aqui, mas eu quero dizer o seguinte: nem sempre as superfícies periódicas são desprezíveis. Famoso esse exemplo. É sempre periódica. Pode também, ela tem translação assim. Olha como é obtido. A P de Weierstrass é C vezes P de Weierstrass sobre P. Certo? E ela é uma superfície e ela é fechada, né? Bem, aqui a métrica e dizendo por que que, olha, aquela representação, a G do par de Weierstrass é a representação de Gauss. Essa outra fórmula é importante que relaciona a Laplaciana com zero. Nada são clássica. Agora bem, como é que você qual é a ferramenta usada para construir essa função? Então, duplamente periódica, você pega o reticulado do plano, pega 2, W1 e W2. Então, que aqui é um somatório Thomas, com somatório. Então, ela tem um polo de ordem 2 na origem. Basta. Sabia que. A P de. O que eu estava falando? Ah, sim. P de 3 é P de 1 mais I sobre 2 dá zero. Só que é um zero de ordem 2. Certo? Porque ela é duplamente periódica, a soma do zero. O tem que dar zero. Então, ela é ordem 2, pelo menos. Então, isso é importante. Agora, por que isso dá? Vai no toro. Observa, eu vou fazer só uma folha da superfície de Riemann. Olha aqui, é infinito. Infinito, ordem 2. Depois você vai para I1. Chega em zero. Eu estou andando aqui, ó. Infinito, zero. Vai para cá e vai para. Agora aqui, sabe, eu tô. Vai para cá, infinito. Agora eu vou voltar. Infinito, menos. Então isso aqui eu obtive. Agora pega menos. E1 está identificado. 1, 0. 0, vai para I1. Volta para I1. Vai para infinito.
folha da superfície de rima. Ou seja, se eu abrir aqui assim, certo? Então, essa região é levada pela parede vasta numa das folhas da superfície de rima. Quando eu olho esse outro pedaço, outra folha, certo? Agora, levanta pela projeção estereográfica, você tem uma esfera com 2 buracos, certo? A outra folha dá uma esfera com 2 buracos, cola, você tem o toro, certo? Que a gente vê. Bem, nós temos a outra função, é a zeta de Weierstrass. A integral da parede vasta dá menos zeta. A relação. Olha, então, nesse lema aparece o reticulado que eu falei, com I, fixando a notação, e aí tem uma relação importantíssima que é a equação diferencial envolvendo a derivada da parede vasta e as relações com parede vasta e derivada de segunda ordem. Aí tem uma série de lemas, tem a fórmula da adição, e da fórmula da adição nós obtemos estas duas equações, e elas nos permitem integrar. Olha, imagina o que vai aparecer lá no futuro, uma integral desse primeiro membro, certo? Mas caiu com... Ok? Beleza, obrigado. Bem, esse lema que eu uso também está no artigo do professor Celso Costa, do 84, aquele publicado sobre a construção do seu exemplo. Significa quais são os valores da integral da parede vasta em cima das curvas da base da homologia do toro. São esses valores. Quando a integra P de vasta dá menos π, em cima da alfa. Quem é alfa? Aqui, nesse caso, o alfa estão pegando um i sobre 3, né? I sobre 3 mais t, essa curva. A beta, alfa, e a beta é 1/3. Beta é 1/3 mais it. Então, essas duas foram. Integra e obtém esses valores. Resultado de simetria. Então, uma série de resultados. Como é que você faz para ver se uma curva sobre a superfície de rima é ou não, sobre a superfície é ou não uma curva de simetria, quer dizer, uma curva plana ou reta? Você tem que olhar, olha, pega a curva, olha a G composta com a G calculada em cima de θ. Se for o meridiano ou o equador da esfera, e a terceira função coordenada, φ3, que é Geta, for real, imaginária, então é uma geodésica. Isso tem que usar a expressão. Aí, sabendo que é geodésica, você tem que perguntar agora, e aí, é uma curva plana ou é uma reta? Olha o que? Fundamental, se aplica em cima dessa curva, que já é uma geodésica. Então, se for real, isso aqui observa que é C. A segunda forma é a parte real disso aqui, por isso tem um C. Parte real. Se for real, então é uma curva plana. E se essa expressão aqui, dg vezes zeta em cima da curva, for
Imaginária, então, tem uma reta. Uma continha que se faz. Feito isso, aí tem o princípio da reflexão de Schwartz. Diz que, então, se uma superfície mínima contém uma reta, então ela é invariante para uma rotação de 180 graus, e se tem curvas planas, né, ela é invariante também por flexão no plano que contém. Exemplo disso, o catenoide, né? Pega o catenoide, em relação a XY. No plano XY tem um círculo, ela é simétrica. Então, uma geodésica, e é exatamente a geodésica lá, né? Exercício de geometria diferencial também. Certo? E, bem, todos os meridianos são geodésicas planas também. E, portanto, são simétricas em relação a esses planos. Bem, tá aí as ferramentas. E aí... Ok, mas eu preciso falar agora do teorema, do que eu me propus, né? Então, veja, eu vi essa superfície aqui. Eu vi essa superfície no site do Matthias Weber. E depois vi que estava publicado pelo Fujimori Toda, em 2016. Aí eu disse, bem, se eu entender esse exemplo, né, a construção desse exemplo para funções elípticas, eu tenho uma chance de, por simetria, construir um exemplo com 3 fins. Dois catenoides e um N. Já tem um N aqui, já tem um, né? Eu colocaria bem aqui nesse colocar um fim N. Mas para isso eu precisava entender bem com funções elípticas, P-de-Vasta. E foi isso que eu fiz, porque eles fazem com outra técnica. E aí é mais complicado usando hiperelíptica, né? Eu, pelo menos, fica mais complicado obter. E com a P-de-Vasta, não. Tem uma facilidade que já está implementada, e às vezes tem um controle um pouco melhor. Então, aí o que eu fiz? E por isso que está essa proposição, quer dizer, já é conhecido esse resultado. A única coisa que eu fiz que diz, bem, existe de fato, né, essa superfície. Bem, a superfície já existia, né, mas a superfície tem curvatura total menos 12π, tem um fim do tipo catenoide e um N. E como é? Mas eu estava interessado em obtê-la usando uma representação de Weierstrass, usando a função elíptica de Weierstrass. Certo? E está aí. Essa é a construção. E olha que bonitinho. Aqui não tem nada. Olha, é obtido explicitamente a constante de integração. Não são complicadas, mas não é todo dia que se encontra, né, se resolve o problema do período. Essa é a dificuldade. Ok, aí feito isso, só alguns comentários. No artigo, então, olha, ele diz, com Fujimori e Soda tem problema, né? Eles provaram isso aqui, gênero 1. Está em aberto todos esses aqui, quer dizer, provar para gênero 2, 3 e 4, não se sabe. Aqui é tudo numérico, uma estimativa numérica da existência de superfícies mínimas de gênero 2, 3, 4, com um fim catenoide e um fim N. Ele menciona aí, né? Olha, tem uma prova rigorosa. Em outros casos, não tem simetria suficiente. Aqui é o comentário que eu disse, que eu queria, usando a simetria, tentar construir o exemplo. E foi possível, foi o que deu para fazer. Então, existe uma superfície mínima completa com 3 fins. E tem a seguinte propriedade: a curvatura é menos 16π, catenoide 1N. O grupo aí tem a simetria, olha, vai herdar o grupo de simetria diedral, tem 8 elementos, vai refletir aquelas simetrias que eu já tinha feito aquele gráfico colorido da superfície N. E o par de Weierstrass é esse aqui, função G. Essa expressão e a constante de integração é esse valor.
Bom? Como é que é feita a prova? Vamos pegar o tórum, a gente tira 3 pontos. E aí a gente obtém, tá, usando a simetria da superfície anterior, esse é o candidato. Por que que é isso? Olha, para aquela, bem, eu podia fazer um desenho. Que tempo eu tenho? 10 minutos? Não dá para fazer desenho. Bem, com aquele par de vastas, se eu compactificar e ver, fazer análise no quadrado, aquela G tem exatamente essa configuração aqui. Ó. Tem na origem um polo, aqui no centro um polo, no E1 também um polo e depois tem zeros. Não resisto, rascunho. Polo. Como se fosse um vetor paralelo ao 001. Então tem um polo, representação. Depois, olha o que acontece. Vou ter 2 zeros. Eles estão por aqui, os zeros. Zero e por... São esses valores que estão. Agora, o que que acontece? A superfície não é mergulhada. Olha, o φ n para valor zero. Então, aqui está aqui. O polo. Os valores regulares. Volta para o catenoide. Aqui é NP. Catenoide. Valor regular. E olha, tá? Polo também. Valor regular. Então veja, olha aí. 4. Tenho 4 valores regulares, que são 0, e depois 2 fios catenoides, uma função polos. Aí você vem para a fórmula de Jorge Mix Backstat, tal. Que é a ordem do... Olha no... de volta. T1. É o caso do φ planar e φ catenoide. No caso de φ n, olha o que aparece lá. 3, né? E olha, o grau da função g é 4, né? Então aqui é 4. Como a curvatura total é menos 4 vezes, então dá 16.
2π dá menos 8 igual... Tá certo. Menos 3 e menos a soma dos... Soma da ordem dos... Então, veja. Aqui é menos 8 igual a menos 3, menos essa soma. Então, tem que dar menos 5. Desculpa, 5. K1 mais K2 mais K3. Beleza, porque se existir a configuração, vai ter 2 fins catenoides e um N. Então, está tudo compatível. Aí tem que fazer conta. Para que estudar equações de segundo grau, né? Para resolver problema do período, não é? De superfícies mínimas. Não pode, por que não pode ser? Tem duas soluções, né? 3E1 e E1. Porque quando a gente faz o lambda 1, vai dar a Schenck. Quando pega 3E1, aí obtém a superfície. Eu plotei um gráfico usando já o grupo. Eu gostaria de animar agora. O meio. Então, bem, aí, agora teríamos que formalmente provar toda a simetria. Tem muita coisa para falar. Você mostra que não tem resíduo nos fins, porque a soma dos resíduos tem que ser 0 e a expressão de φ1 e φ2 são particulares, é completa e, portanto, se obtém usando a representação de vasta superfície mínima como queríamos. Próximo passo é estudar a simetria. Aí o que tem que fazer? Pegar as arestas do quadrado, a diagonal principal e secundária e as linhas aqui, passando pelo centro horizontal e vertical. Isso gera a identidade, a reflexão e rotação de 90, 180 as simetrias do quadrado. O que tem que fazer? Então, ver o efeito pela P de Weierstrass para essas curvas. Está dado nesse lema. Isso está no artigo do Hoffman. Não é só Hoffman, tá? É Hoffman. Bom, aquele famoso lá publicado no Annals of Mathematics. Ah, não, desculpa. Esse é o diferencial de ômetro. Ok. E aí, quando a gente usa toda essa informação da simetria, obtemos as imagens, usando aquelas... Aqui não está em forma de matriz, lá no enunciado do teorema está como matriz, né? Multiplicando as coordenadas por aquelas matrizes do lado direito. Tá aí. Ok, então está aí o grupo de simetria. Identidade, olha, reflexão, rotação, aí estão todas. Muito bem. Aí, bem, o Matthias Weber, depois eu encontrei, ele já tinha proposto esse exemplo numericamente. E aí eu dei a prova analítica. Ele estava dentro de uma família. De fato está, na verdade está dentro de uma subfamília, porque tem uma subfamília onde preserva a simetria e outras que não têm a simetria por retas. E aí, por ingenuidade minha, eu pensei que tinha uma certa unicidade daquele exemplo, porque eu tinha feito por simetria, né, do primeiro exemplo, mas não, é falso. Tem uma família infinita de simetria. E o outro teorema é agora dizendo que tem uma família a um parâmetro de superfície, onde tem uma subfamília que preserva todas as simetrias que estão
reta y igual a x e algumas condições para x. Então, em dois intervalos desconexos dessa reta. E a outra subfamília que não tem simetria. E elas são assim, olha. A de cima, todas têm simetria e as de baixo não têm simetria. Isso foi um pouco, me surpreendeu um pouco. Que tem um pouco mais, tem umas que não são simétricas. E qual é o bacana disso aqui? Quando você faz o x e o y tender para o infinito, a superfície costa. Aquela lá que está desenhada acima na direita, ela é x igual a 10 e 1. Então, olha o que acontece. O x está variando. Estou pensando assim, a solução do problema. Quando o x tende para o infinito, a costa. Olha, quando vai para o polo, 4, 0 vão para cá, então você 0 de ordem 3, um polo, uma G. Aí. São similares, dá muito mais trabalho, porque solução do período, acho que eu fiz um gráfico. Olha só, aqui ó, a solução do período. Equação y menos x, fica x vezes y menos 3 quadrado. Aqui tem todo o estudo dos limites, está aqui a gráfico da função do período. Onde está em vermelho são seus costas lá no limite. Depois tem um outro intervalo na curva, na hipérbole, que obtém os exemplos não simétricos em relação a retas. Tem simetria por planos ainda verticais. Mas as retas se perdem. Tá bom, gente? Obrigado. Espero não tenha me alongado muito. Perguntas? Zé, parabéns aí pelo exemplo, né? Estava achando quando. Como? Estava achando que ia ser única. Porque, olha, você tem a curvatura mais justa possível. Pode ter mergulhada, né? A próxima curvatura seria. Só quando você afirma que vai para a superfície do costa, tem sentido. Porque vê o seguinte, lá em cima, quando você vê, aparentemente, ela está indo praticamente. Porque a N, lado aqui, lado por cima, ela vai convergir de 2. Então, essa convergência do costa é está convergindo de 2. Porque mergulhada. Eu prefiro pensar na sua figura
Aqui, ó. Tá? Não, tudo bem, mas a parte de baixo tem esse mesmo comportamento. Abre. Acho que ele converge com o plano, mas esse aposta, eu concordo com você. Eu concordo. Bonito aí. É parte do folclore, mas sabe como é que eu gosto de já. Não, mas o que foi a inspiração, né? Segundo ele me eu vou. A inspiração dele foi num
ensaio de uma escola de samba, e aquele chapéu do cara da bateria, né? Imaginou aquela catenoide, né? Aí o modelo geométrico. Né? Não, mas ele contou para mim. Eu digo, olha, é, Tem aqui no YouTube o Paulo Henrique agradecendo, parabenizando pela palestra. Alguém mais quer álcool? Mais perguntas? Mais perguntas?